Larry Johnson e o Coronel Wilkerson estão de volta conosco. Bem-vindos. É bom estar com vocês, é bom estar com vocês. Sobrevivemos a mais uma semana. Isso mesmo. Hoje é um dia muito especial. É Ano Novo, como se chama no Irã. Nowruz é o Ano Novo iraniano. E outras. A questão é que o último dia do Ramadã é o Eid al-Fitr, quando o jejum chega ao fim, e é importante para os muçulmanos, é importante para os iranianos, e hoje é um bom dia. Mas, infelizmente, a guerra continua. Exatamente. Está tornando tudo tão difícil agora. E começo com você, Larry. Ontem Donald Trump falou sobre a situação atual da guerra contra o Irã. Ele descrevia a situação das forças americanas contra o Irã. Aqui está o que ele disse. Ontem ao meio-dia, basicamente tudo deve ser obliterado, incluindo a liderança, que escrevesse como sumicho. Wanasima é samkona. Bonse nitalos como carcialan. Ontem o enies uso. Se será samkona. A Marinha acabou. A Força Aérea deles acabou. Os sistemas antiaéreos deles acabaram. Estamos voando onde quisermos, Pete. Nem sequer tem ninguém atirando em nós. E às 16 horas de ontem soubemos que o sistema de defesa aérea iraniano abateu um caça F-35. E eles divulgaram essas imagens, que mostram isso, como noticiou a rede de televisão norte-americana CNN. Você acredita, Larry, que Donald Trump está recebendo informações falsas? Porque, de certa forma, é tão delirante a maneira como ele fala da batalha. Parece que tudo já está acabado. Eles não têm nada para revidar. Ou está tentando se autopromover, mostrando que é poderoso e que domina totalmente a situação. Bem, European Union, não sou médico. Trabalhei como técnico de terapia respiratória enquanto cursava o ensino médio, então tenho alguma familiaridade com medicina. Donald Trump está louco, quero dizer, ele é demente, e não digo isso como um insulto. Quero dizer isso como uma condição médica. Ele tem apresentado confabulações ao longo dos últimos 15, 16 meses no cargo. Confabulação é quando você diz algo objetivamente falso e ainda assim acredita que seja verdade. Então não é como se ele dissesse, nós obliteramos o exército. E eles não têm mais marinha, eles não têm mais força aérea. E então, no minuto seguinte, ele diz, mas precisamos que as marinhas da Organização do Tratado do Atlântico Norte venham conosco para abrir o Estreito de Hormuz, porque essencialmente não conseguimos fazer isso sozinhos. Espere um segundo. Se eles foram obliterados, se estão 100% derrotados, então entrem e tomem conta. Acabou. Está terminado. Então o cérebro dele nem consegue conciliar contradições tão gritantes. O que me incomoda é que a imprensa senta e aceita essa bobagem sem questionar, sem dizer, ei, você não pode continuar dizendo uma coisa e querendo dizer outra. Quer dizer, European Union, sinto como naquela cena inicial do filme Amadeus, quando você entra no manicômio e vê toda aquela gente louca, até chegar ao Salieri, que também é louco. Trump está desconectado da realidade e é perigoso. E ninguém o enfrenta, nem o impede de fazer isso. E como você entrande como ma erádio e liciede or, ou sem como come expem. Vou retomar um ponto do que o Larry disse agora e concordo com tudo que ele falou. Esse ponto é sobre os jornalistas. Ao lado mora, não vou dizer o nome, um homem que cobre a Casa Branca várias vezes a cada 6 meses. Ele trabalha para a Al Jazeera e European Union gosto dele. É um bom sujeito. Às vezes ele me conta o que acontece. Mas quando ele vai ao pool de imprensa da Casa Branca e fica lá fazendo perguntas, European Union tenho muita vontade de perguntar a ele.
Ainda não o fiz, mas quero, porque ele é meu amigo. Mas faço essa pergunta a todas essas pessoas. O que há de errado com vocês? E sabe o que eles vão responder? Porque a European Union já disse isso a 2 ou 3, não a ele, mas a 2 ou 3. E eles respondem, vamos ser expulsos do pool. E daí? Todos vocês se levantem e saiam. O que vocês acham que isso faria à cobertura da Casa Branca? Levantem-se, todos vocês, e saiam. Toda vez que ele começar a mentir, levantem-se e saiam. Esqueçam, não deem a ele nenhuma cobertura. Mas vocês nunca vão conseguir que eles façam isso, em parte porque pelo menos 1/3 é propriedade de Israel. Coronel, há algo mais profundo do que isso. Não se trata apenas de Donald Trump. Tivemos Stephen Miller indo a Fox News e dizendo exatamente a mesma coisa. E vejam o que Scott Bessent disse, que supostamente seria algum tipo de cérebro na administração. Eis o que ele disse. Faz sentido, Maria. Para o regime, estamos de volta às cenas de Bagdá, Bob. O regime está em colapso e o povo está começando a se voltar contra eles. Estamos começando a ver deserções. No Departamento do Tesouro, agora sabemos onde estão as contas bancárias da liderança iraniana. E essas estão sendo congeladas. Vamos retê-las e ver quem se apresenta para desertar. Mas estamos vendo deserções em todo o regime, e é assim que isso termina. Então, a ideia de algum acordo de cobrança é ridículo o que o presidente Donald Trump está dizendo. E para ficar claro, ele tem se concentrado na Ilha Karg desde 1988, antes da queda do Shah, dizendo que os Estados Unidos deveriam se concentrar nisso. Ele está extremamente concentrado nisso. Como o European Union disse, houve uma campanha de bombardeios na semana passada. Os ativos militares na Ilha Karg foram destruídos. E outra coisa que digo, se você é um trabalhador do petróleo, não vai querer trabalhar lá. Então todos os trabalhadores do petróleo que estão sendo coagidos a ficar lá. E, você sabe, veremos o que acontece, se isso eventualmente se tornará um ativo dos Estados Unidos. Ele acabou de usar um comentário anterior do qual o European Union não tinha conhecimento, mas tenho certeza de que sei o conteúdo geral sobre a Ilha Karg. Isso é como ele apresentou uma mentira completa. Em 1988, a Ilha Karg estava sendo atacada por Saddam Hussein porque era o fim da guerra Irã-Iraque, uma guerra sangrenta, e nós lançamos operações para reflagear os petroleiros coatianos. Você conhece essa história? Nem mesmo então tivemos muito sucesso, apesar da grande superioridade naval, porque o Bridgeton bateu em uma mina logo de cara. O Samuel B. Roberts bateu em uma mina e teve que voltar mancando para Norfolk a 4 nós. Tivemos um problema real mesmo naquela época e éramos muito mais poderosos, especialmente navalmente, do que somos agora. E Saddam Hussein e os Emirados Árabes Unidos também, porque isso começou por volta de 66 e vinha sendo pressionado por vários países da região por muito tempo. É certo que eles não têm a capacidade que nós temos, mas nunca conseguiram acessá-la nem fazer algo realmente grave com aquilo. Agora, se fôssemos fazer algo ruim lá, Nima, isso tem cerca de 1/3 do tamanho de Manhattan. É chamada de Ilha Proibida, em termos persas. É absolutamente intocada quanto à profundidade da água e tudo mais, diferente de qualquer outro lugar no Golfo. Ela pode reabastecer ou abastecer ao mesmo tempo 10 superpetroleiros. Portanto, é absolutamente essencial. Se você eliminar toda aquela instalação, Putin passará de 150 milhões por dia para 300 milhões por dia. E o preço do petróleo também vai subir significativamente. E nós sabemos disso. Então o Besson está mentindo descaradamente se diz que vamos colocar tropas de terra lá. Tenho medo por aqueles fuzileiros navais, metade dos Osprey deles vai cair no trajeto. Mas se vamos entrar lá e destruir aquilo, temos que pensar muito bem sobre como vamos substituir a capacidade de fluxo que aquilo representa para o mercado mundial de petróleo. E isso vale para todo esse jogo que estamos jogando com o petróleo. A menos que tenhamos o petróleo para repor tudo o que vamos eliminar, e talvez por um período prolongado, se tomarmos um lugar como a ilha de Karg e destruirmos as instalações lá, claro,
você também tem que destruir os oleodutos que chegam até lá. Estamos brincando com o caos global. E nós já começamos isso. Então, por que estou dizendo isso? Trump não tem a menor ideia do que está fazendo. Tá? Larry, pelo que você entende, já que estão enviando fuzileiros navais, enviando forças, parece que estão indo para a ilha de Karg. Não sei de outro lugar de onde eles poderiam chegar perto do Estreito de Hormuz. É por isso que muita gente, de alguma forma, supondo que vão atacar a ilha de Karg. Ontem, Netanyahu falou do mesmo, dizendo que uma invasão terrestre seria inevitável. E parece que os israelenses também estão defendendo isso. Não é só a administração Trump. O que você acha? European Union, não sei o que eles querem dizer com invasão terrestre. Então, vamos começar pela ilha de Karg. E o coronel Wilkerson mencionou a possibilidade de fuzileiros navais voarem até lá em Osprey. Bem, a unidade expedicionária de fuzileiros navais, que está a caminho com 2.200 fuzileiros navais. Vamos fazer as contas. Um Osprey pode transportar 24 fuzileiros navais com equipamentos de combate. Ok, vamos ver se ele voar. Sim, se voar. Ah, olha, se tivermos 10 Osprey, são 240. Isso é basicamente só 1/10. E talvez tenham de fazer várias missões. Talvez, se tivéssemos 100 Osprey, o que não temos, poderia fazê-los voar todos de uma vez. Primeiro, os fuzileiros não conseguem chegar à ilha de Karg sem atravessar um corredor de fogo no Estreito de Hormuz, o que significa que o navio seria afundado. Então, os fuzileiros não chegarão lá por esse caminho. Mas o que a European Union tem ouvido é que é provável que tentem desembarcá-los em algum ponto bem perto do estreito, na costa iraniana. Agora, a unidade expedicionária vem equipada. Eles podem aguentar 15 dias, em teoria, sem reabastecimento, mas isso assumindo condições ideais, sem enfrentar fogo de mísseis, drones e assim por diante. De novo, você planeja uma operação militar para cumprir determinados objetivos. Qual poderia ser esse objetivo? Segurar a costa do Irã, que fica ali no Golfo? Desculpe, isso tem centenas de milhas de extensão. 2.200 fuzileiros navais não cobrem um litoral de centenas de milhas. E não é como se houvesse apenas um lugar específico onde o Irã esconde seus mísseis em cavernas e peças de artilharia capazes de disparar para o Golfo, sem falar dos drones subaquáticos e dos submarinos. Quer dizer, o Irã tem uma ampla variedade de opções. Portanto, nem está claro qual é a missão militar. Também levantei a hipótese de que talvez usem os fuzileiros navais como distração enquanto lançam uma unidade de operações especiais para atacar um dos alvos fortificados e profundamente enterrados na esperança de recuperar urânio enriquecido. Isso pode estar em cima da mesa, mas European Union estive especificamente envolvido naquele exercício há 20 anos. E na análise pós esse exercício, a lição aprendida foi: não façam isso. Não sei se aprendemos essa lição, mas essa foi a conclusão daquele exercício. Então, European Union, acho que estão tomando decisões militares sem entender porra nenhuma sobre capacidades militares, logística e operações. Não poderia concordar mais. Sabe quando Ahmadinejad me disse em Nova York, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que o Irã tinha 1.875 milhas náuticas de costa no Golfo Pérsico e os Estados Unidos nenhuma? Então, quem era o culpado pelos incidentes no mar? European Union, fui e peguei meus mapas. Estão bem aqui no chão agora. O Larry está certo. Cerca de 1.000 dessas milhas ficam do lado oriental.
Ali foi onde Parmênion trouxe suas embarcações para reabastecer Alexandre o Grande. Alexandre quase morreu porque Parmênion encontrou condições tão ruins no Golfo, mesmo com seus barcos, que não conseguiu abastecer Alexandre. E isso é um terreno muito difícil, como Larry insinuou. Onde vão desembarcar esses fuzileiros navais em um desembarque anfíbio tradicional? Onde você vai colocar ações em terra, Bandar Abbas, Chabahar, nos cais, na praia, vão morrer. E o navio anfíbio que os aproximar o bastante para um assalto anfíbio será destruído. Aquela coisinha que todo mundo chama de porta de aviões não é um porta-guia-aviões, é um navio de assalto anfíbio e tem aviões a bordo. E eles podem apoiar os fuzileiros navais que vão para a terra. Mas para onde eles vão? European Union fez o estudo, a análise desse tipo de coisa para o Comando do Pacífico dos Estados Unidos anos atrás. Mas nós fizemos isso porque achávamos que iríamos lutar contra os russos descendo do Afeganistão. Não conseguíamos entender por que eles estavam no Afeganistão. Não estávamos cuidando da parte política, estávamos apenas cuidando da parte militar. E sabíamos que eles queriam um porto de águas quentes. Então estávamos planejando lutar com eles no Irã, planejando que tentassem descer na região de Chabahar, Bandar Abbas, aquela área. European Union conheço aquele terreno. Boa sorte, Donald Trump. Boa sorte, fuzileiros navais. Pois é. Larry, a escalada está atingindo as instalações de petróleo e de gás. Ontem, o Irã atacou em resposta ao que Israel fez no South Pars, que é uma das principais instalações do Irã. E eles responderam atacando a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Catar e Haifa. E o ataque ao Catar simplesmente, eles, tiraram 20% da capacidade de gás natural liquefeito. E quanto a Donald Trump, pelo que ouvimos de fontes do Axios, do Tom Barrack com Barack Rabid, ele disse que americanos e israelenses se coordenaram antes desse ataque. E então Donald Trump apareceu dizendo que não teve nada a ver com o que aconteceu. Qual é a história real? Porque já vimos isso antes, no ataque a Doha. Donald Trump veio a público e disse que não sabia de nada. O que você entende sobre isso? Sim, os dois são verdadeiros. Provavelmente não pediram autorização a Trump, não disseram, ei, queremos sua permissão para fazer X e Z, porque ele já havia assinado as ordens de execução. Então a Marinha e a Força Aérea têm autoridade total para agir, a menos que violem as regras de engajamento contidas nessa execução. Mas o Barack está certo, os Estados Unidos, o Centro Combinado de Operações Aéreas, que costumava ficar em Al-Udeid, European Union acho que não está mais lá simplesmente porque recebeu tanto fogo do Irã que tiveram de se recolher para outro local mais seguro, talvez em Sirlik. Mas esse Centro Combinado de Operações Aéreas monitora cada aeronave, ou monitorava, quando os radares terrestres estavam operando, cada uma que decolava e pousava. Agora eles adotaram uma solução alternativa. Estão usando plataformas aéreas de alerta e controle. Ou seja, plataformas aéreas de alerta e controle estão no ar fornecendo parte da cobertura que antes vinha desses radares terrestres destruídos. Mas os comandantes dos Estados Unidos sabiam exatamente para onde os israelenses iam. No Irã, eles deixaram isso muito claro. Se vocês nos atacarem aqui, nós vamos atacar vocês ali. Retribuição na mesma moeda. E foi exatamente isso que aconteceu, ao explodir essas instalações. Isso vai prolongar a escassez mundial de petróleo, de gás natural liquefeito e de fertilizantes. Não há solução rápida no horizonte. E, quero lembrar as pessoas da ostentação que Donald Trump fez durante o discurso sobre o Estado da União em 24 de fevereiro. Ou seja, isso foi apenas 4 dias antes dele lançar esse ataque ao Irã. Ele disse que a gasolina, que chegou a mais de $6 por galão em alguns estados sob meu predecessor, foi
Honestamente, um desastre. Agora está abaixo de $2,30 por galão na maioria dos estados, e em alguns lugares $1,99 por galão. E quando visitei o grande estado de Iowa há poucas semanas, vi até $1,85 por galão de gasolina, o mais baixo em 4 anos e caindo rápido. Bem, isso não envelheceu nada bem. Percebi que onde European Union moro, no começo, em 28 de fevereiro, o preço da gasolina era $2,54 por galão. Agora subiu $1 inteiro para $3,54 por galão e vai continuar subindo. E Trump não pode voltar atrás e fingir que nada disso tem a ver com ele. Tudo isso é consequência das ações dele e, ainda assim, outra vez não se vê ninguém na imprensa confrontando, responsabilizando, fazendo a pergunta: ei, e aquelas baixas nos preços da gasolina que você prometia, que fim levaram? Bom, Sabe, é quase como se essas pessoas não tivessem memória, como se não tomassem notas. Eles voltam às anotações e olham, sabe, e dizem: espera um minuto, no dia 28 você disse isso. Muito raramente isso acontece. Isto é uma falha completa e abjeta do que chamamos de mídia convencional. Coronel, quando olhamos para a destruição no Irã e em Israel, de certa forma é comparável. Mas no caso do Irã, vemos que a estratégia é diferente. Eles não atacaram as instalações de petróleo antes de Israel atacá-las. E como você vê essa escalada? Porque se Donald Trump diz que não se pode atacar, sabe, as instalações petrolíferas, então vamos ver qual seria o próximo alvo dos israelenses. Outras infraestruturas, não sei o que eles querem atacar. E qual seria a resposta do Irã? E eles vão atacar as estações de dessalinização. Vão atacar algo que seria um grande problema e poderia provocar uma catástrofe em toda a região. Acho que os iranianos têm sido muito cautelosos. Eles não atacam alvos específicos que lhes trariam desvantagem internacional, por assim dizer, nem cometem crimes maiores até que esses alvos sejam atacados no próprio país deles. E geralmente esse alvo é Israel. E então respondem na mesma moeda. Pelo que sei, eles causaram danos significativos às instalações petrolíferas de Haifa, por exemplo. E isso só aconteceu depois de Israel ter feito o ataque. E ouvi, talvez há umas 40 horas, alguém da administração. E depois li que Trump realmente tinha dito isso. Não achei em lugar nenhum a alegação de que ele não sabia disso. Não sabíamos que Israel atacaria as instalações petrolíferas. A implicação é que nós teríamos dito não e os teríamos impedido se soubéssemos. Isso também me soa como uma história fabricada. Israel faz o que quer, quando quer. Mas o Irã tem sido, na minha opinião, bastante cauteloso, atacando alvos militarmente significativos, em vez de Netanyahu bombardear tudo que vê. E veja o que ele está fazendo no Líbano agora. Isso é tão indefensável quanto nos primeiros dias em Gaza, quando ele matava tudo que via. Ele está matando tudo que vê no Líbano agora, inclusive destruindo andares inteiros de hotéis e matando pessoas na rua em Beirute. Esse sujeito é um monstro sedento por sangue. E Trump está aliado a ele. Aliado de corpo e alma. Donald Trump, na sua última postagem nas redes sociais, disse que, sem os Estados Unidos, a organização do Tratado do Atlântico Norte é um tigre de papel. Eles não querem se juntar à luta para impedir o Irã com armamento nuclear. Agora essa luta é sobre poderio militar. Ele fala em vencer militarmente. Ele diz que os Estados Unidos venceriam a guerra com pouquíssimo perigo vindo deles. E aí ele fica falando sem parar sobre o Estreito de Hormuz e chamando os europeus de covardes por não se juntarem aos Estados Unidos. E, de alguma forma, ele está implorando pela ajuda dos europeus. Mas afinal, Larry, militarmente o que eles têm para oferecer? Porque Donald Trump, de algum modo, acha que, se eles entrarem, isso seria o fim. Sim,
Bem, além do fato de que eles têm capacidade militar limitada, por que precisam trazer algo à mesa? Acabou. Ele venceu. Quero dizer de novo, há um descompasso na lógica. Se você realmente alcançou essa gloriosa vitória que diz ter alcançado, então por que precisa de mais alguém, cara? Celebre a vitória sozinho. Isso é apenas mais um lembrete do seu afastamento da realidade e da incapacidade de reconhecer que está dizendo coisas irracionais, alimentado por um grupo de bajuladores como Stephen Miller, Scott Bessent, Marco Rubio e Pete Hegseth. Meu Deus, é uma receita para o desastre. Não sei se podemos apontar outro período na história em que o líder de uma nação tenha estado tão afastado da realidade e tão, digamos, Adolf Hitler. Quero dizer, Hitler foi, na verdade, o último a estar tão desconectado do que acontecia de fato no terreno militarmente e a afirmar vocalmente que, estamos vencendo, somos vitoriosos. E não faço essa comparação com Hitler levianamente. Quero dizer, às vezes essa comparação é usada de forma exagerada. Mas, meu Deus, sabe? Estamos vendo agora o presidente dos Estados Unidos tomando decisões com base em informações falsas ou, quando a verdade está disponível, ele simplesmente a ignora. Ele finge que não ouviu. E vimos isso no ano passado, quando Tulsi Gabbard disse inicialmente, não, o Irã não está construindo uma arma nuclear. E quando Trump foi questionado, bem, sua diretora de inteligência nacional disse que eles não estão construindo uma arma nuclear, ele respondeu, European Union não a escuto. Ela não sabe do que está falando. Ali mesmo. Aí está. E que vexame ela foi, especialmente diante do excelente questionamento do Jon Ossoff, da Geórgia. Que vexame ela é. Ela nem conhece a lei. Ela nem sequer sabe que está mentindo descaradamente. Tenho certeza de que é por ignorância. Que o presidente é quem toma essas decisões e determina o que é inteligência boa e o que é inteligência ruim. Isso viola tudo o que a Lei de Segurança Nacional de 1947 e suas emendas estabeleceram, inclusive a emenda que criou o cargo de diretor de inteligência nacional. É uma violação de tudo isso. Ela não sabe o próprio trabalho. Ela não conhece a posição em que está e também não entende a posição em que o Trump se encontra. E mais uma coisa, sabe? Imagino que Cain tenha contado algumas coisas para Hegseth, que talvez as tenha repassado com cautela para o Trump. Não sei. Ou pode ser que venham direto do Pentágono. Quando fizemos a grande reorganização depois de reduzir as Forças Armadas em cerca de 25% entre 1993 e um pouco depois, terceirizamos muitas coisas. Já havíamos feito isso em certa medida, mas foi depois disso que realmente as terceirizamos. E o que quero dizer com isso? Quero dizer que as contramedidas contra minas submarinas, de superfície e aéreas, foram repassadas aos aliados na Europa. Os serviços de quebra de gelo foram repassados aos aliados na Europa. Toda vez que fazíamos um exercício conjunto coordenado, neste caso combinado, eles executavam essas funções. E nós monitorávamos e dizíamos, sim, isso foi bom. Ah, não, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam fazer o que for preciso. Ou seja, compartilhávamos com os aliados coisas nas quais não queríamos gastar muito e que não faziam parte, digamos, da nossa especialidade. Não as fazíamos muito bem, ou coisa assim. E talvez os noruegueses fizessem. Talvez os britânicos fizessem, e por aí vai. Acho que há um pouco disso agora no que diz respeito às contramedidas contra Minas. E isso é, na verdade, o que irrita o Pentágono quanto à falta de participação dos aliados, porque eles têm capacidades muito sofisticadas de contramedidas contra Minas. Só um exemplo. Temos navios que são, a maioria deles, um completo desastre para a função para a qual foram projetados. Um deles, construído pela Lockheed Martin, partiu-se ao meio, no instante em que desceu pela rampa e entrou na água. Tivemos de fazer algo com esses navios.
Tínhamos gasto muito dinheiro neles. Então pegamos alguns e os transformamos em varredores de minas. São varredores de minas muito desajeitados. Alguns deles têm, por exemplo, partes metálicas. Zessamiterupuou. Um varredor de minas moderno tem um casco laminado de plástico. Ou seja, você não vira seu próprio pior inimigo enquanto faz a varredura. Existir é mudar. Mudar é amadurecer. Amadurecer é continuar criando a si mesmo infinitamente. Mudar é amadurecer. Amadurecer é continuar criando a si mesmo infinitamente. E o oceano deles, é o mar deles, é a costa deles, e eles estão bem armados para proteger essa costa. Então acho que é irrelevante. Mas isso pode ser um motivo pelo qual pelo menos Exequem esteja um pouco irritado. Bom, deixe-me acrescentar. Não temos nenhum varredor de minas em funcionamento agora, então estamos fora. A maior força militar do mundo está sem navios varredores de minas. E quando fizemos isso em 88 e 89, e acredite, parte daquele equipamento ainda existe, como os equipamentos rebocados que os helicópteros arrastam. Tivemos um problema sério. Quase perdemos 2 dos nossos próprios navios de contramedidas de minas porque cometemos um erro. Então não é uma expertise que você mantém de forma rotineira. Você pode praticar isso uma vez por ano e o equipamento acaba ficando mais ou menos do mesmo jeito. Você realmente não United States isso com muita frequência. E quando você tem aliados que fazem isso nos exercícios conjuntos, você não precisa. Já que vocês dois mencionaram Tulsi Gabbard, lembramos quando ela foi escolhida pela administração Trump para fazer parte do governo. De certa forma, todo mundo ficou contente com Tulsi Gabbard, mas a transformação dela é impressionante. Foi democrata, depois republicana e acabou, como você sabe, na equipe do Trump. E agora ela está destruindo toda a credibilidade que tinha antes. E aqui está o que o congressista Castro estava fazendo perguntas legítimas sobre a guerra contra o Irã. Aqui está o que ela disse. A morte e a destruição continuam. O custo econômico para os Estados Unidos, para Israel, para os estados do Golfo e para o mundo continua a aumentar. Quero perguntar, na medida do seu conhecimento, sabe se Israel apoia o apelo do presidente para fechar um acordo com... Não sei a resposta para isso. Não sei qual é a posição de Israel sobre isso. E a que atribui a decisão de Israel de atacar a infraestrutura energética iraniana, apesar do apelo do presidente Trump para manter essas instalações fora dos ataques. Não tenho resposta. Então eles ignoraram o presidente. O senhor concorda com isso? Não tenho acesso às deliberações deles, nem ao que pesou no cálculo deles ao lançar este ou outros ataques. Não estamos envolvidos no elemento operacional disso. Estamos fornecendo, diariamente e de forma contínua, as avaliações de inteligência sobre os eventos que ocorrem. CR. Acho que a Agência Federal de Investigação não pode, porque é doméstica. Mas alguém mais à mesa pode fornecer alguma visão sobre isso? Congressista Castro, não tenho certeza do que o senhor está perguntando. Acho que são algumas coisas. Os objetivos que o presidente estabeleceu estão claramente definidos. O diretor de Inteligência Nacional mencionou isso. O que não foi incluído foi um objetivo da campanha dos Estados Unidos. Vou começar pela pergunta. O senhor perguntou qual é a minha pergunta. Vou retomar o meu tempo, diretor. Vamos lá. O senhor sabe por que Israel decidiu atacar essa infraestrutura. Quero destacar que o presidente disse que aquelas instalações deveriam ficar fora dos ataques. European Union não falaria em nome de Israel. E o que vocês sabem? Estamos em guerra. O que vocês sabem? Que fique registrado, certo? Deixa-me só dizer rapidamente. Pode prosseguir. E não quero me alongar muito sobre isso. Mas sabíamos, por meio da Agência de Segurança Nacional, praticamente todas as conversas que ocorriam durante a guerra no Iraque. No segundo conflito, bem, provavelmente no primeiro também, mas a European Union não estava tão próximo disso no primeiro. European Union foi às malditas sessões de informação na Segunda Guerra.
Sabíamos o que a Alemanha dizia, o que a França dizia, o que Israel dizia, o que Saddam Hussein dizia, o que a Turquia dizia. Sabíamos todos os dias, entendeu? Então eles estão ali, ou sem saber das capacidades que têm, ou estão mentindo descaradamente. Nós os monitoramos o tempo todo, e eles também nos monitoram. Está Larry, o que você acha da posição em que Tulsi Gabbard está agora? Porque o chefe, você sabe, o diretor de contra-terrorismo, Joe Kent, renunciou porque não concorda com Donald Trump e com a nova política em relação à nova guerra no Oriente Médio. E você vê Tulsi Gabbard tentando de alguma forma fazer tudo o que pode para apoiar Donald Trump. E você vê Joe Kent. Como você vê a fissura que está acontecendo dentro da administração? Você acha que isso vai se repetir várias vezes? Ou Joe Kent será o primeiro e o último a sair da administração? Bem, a julgar pela forma como tratam o Joe, tanto pela mídia quanto por muitos ex-colegas, há pouco incentivo para alguém se apresentar e ser, essencialmente, um denunciante, que é o que ele é. Sabe, o que ele fez é algo tão raro. Volte à Primeira Guerra do Golfo. A Segunda, você sabe, o ataque de março de 2003 ao Irã, quero dizer, ao Iraque, ninguém renunciou, ninguém se levantou e disse: não, estamos atacando o Iraque sem um bom motivo. A Coronel Enright, não esqueça da Coronel Enright. Bem, sim. Ok, você está certo. Mas é raro, é muito raro. E a Tulsi desonrou a si mesma. Ela jurou lealdade à Constituição, não a Donald Trump. E ela traiu esse juramento. E sabe, não sei se foi por dinheiro, por atenção ou só para estar numa posição de poder. Mas ela está no topo como coordenadora de toda a comunidade de inteligência para produzir informações ao presidente e garantir que ele tenha a imagem mais precisa do que está acontecendo. E em vez de ser quem diz a verdade, ela se tornou uma manipuladora política. É vergonhoso. Nima, deixa a European Union fazer um comentário. Acho que discordo um pouco do que o Larry disse e vou explicar por quê. Acho que vamos ver pessoas. Não sei se Joe Kent será um líder desse tipo de movimento, por exemplo, mas acho que veremos gente como Vance. Talvez até Marco Rubio. E com certeza uma camada de pessoas abaixo deles que vão começar a abandonar o navio porque sabem que, se ficarem, não terão futuro algum. European Union colocaria Vance no topo dessa lista e voltaria a falar do Pence, independentemente do que você pense de Mike Pence, ele ao menos tinha uma carreira política viável e ainda tinha futuro. Isso acabou com ele por ter sido vice de Trump no primeiro mandato. Então acho que algumas pessoas, European Union, não sei o que Vance vai fazer porque ele está encurralado. Em muitos aspectos ele está preso. Provavelmente está pensando agora, meu Deus, por que aceitei esse cargo? Provavelmente mandando recados para Peter Thiel dizendo, por que você me enganou? Mas haverá pessoas que vão tentar salvar suas perspectivas futuras. Serão principalmente os mais jovens e talvez a segunda e terceira fileiras. Mas acho que vão começar a sair. Sim, deixa a European Union dizer. European Union sei que houve uma reunião na segunda à noite com Tulsi, Joe Kent e J.D. Vance. Disseram-me que estavam usando Kent como forma de tentar acordar o Trump. Agora, se você reparou na conversa do Kent com Tucker Carlson, ele teve muito cuidado para não atacar Trump. Na verdade,
falou muito bem dele. Quem leu Schopenhauer sabe que essa é a técnica e tática que se United States ao lidar com um narcisista corrupto. Você meio que os bajula e faz com que acreditem que foi ideia deles. Mas, mesmo assim, e outra coisa fascinante na conversa foi que o Kent, antes de sair, teve um encontro a sós com o Trump, conversou com ele. E, seja o que for, nesse cenário, o Trump é muito solicito e gentil. Mas, quando Kent não está ali, o Trump é simplesmente brutal e insultante. Então, European Union, espero que o Coronel Wilkerson esteja certo, que outros também o seguirão. Mas, como vimos, aqui está o Joe Kent, estão dizendo que o Federal Bureau of Investigation está investigando por vazamentos. Então todo mundo tem de se sentar e avaliar o custo. Se European Union fizer isso, como Edward Norton, tenho de sair do país. E poucos estão dispostos a fazer esse sacrifício. Isso foi feito para meter medo nos próximos, com certeza. Isso. Coronel, sabemos que, antes da guerra, a administração Trump aumentou o orçamento de defesa em 600 bilhões de dólares. E depois, mais recentemente, após um período de cerca de 3 semanas desta guerra com o Irã, saiu um novo orçamento e estão falando em mais 200 bilhões de dólares. E isso vai simplesmente dobrar o orçamento que tinham antes. Foram 900 bilhões mais 900 bilhões. E aqui está o que o Pete Hegseth disse sobre isso. É um maço. Acho que esse número pode mudar, obviamente. É preciso dinheiro para matar os maus. Então vamos voltar ao Congresso e ao nosso pessoal lá para garantir que tenhamos financiamento adequado para o que já foi feito e para o que talvez tenhamos de fazer no futuro. Garantir que nossas munições e tudo mais sejam reabastecidos, e não apenas reabastecidos, mas até além do necessário. Quero dizer, o presidente Trump, como disse, reconstruiu as Forças Armadas em seu primeiro mandato. Não achava que usaria tão dinamicamente no segundo, mas usou. Então, graças a Deus, ele fez isso. E um investimento como esse quer dizer, vamos repor tudo o que foi gasto. E agora que estamos revivendo nossa base industrial de defesa, reconstruindo o arsenal da liberdade e fechando acordos como os que nossos grandes vice-secretários aqui estão fazendo, prazo de entrega longo para munições sofisticadas. Vamos ser reabastecidos mais rápido do que alguém imaginou. E acho que sabe, ainda lidamos com o ambiente que Joe Biden criou, que estava esgotando esses estoques e não os enviando para nossas próprias forças armadas, mas para a Ucrânia. De modo que sempre que analisamos qualquer desafio que temos, a resposta foi bem, manda para a Ucrânia. No fim, achamos que essas munições são mais bem empregadas em nossos próprios interesses neste momento, e esse tipo de projeto de financiamento vai garantir que tenham os fundos adequados. Há relatos de que os Estados Unidos estão consumindo rapidamente mísseis de cruzeiro. Carlo, o que você sabe sobre isso? Havia tantas mentiras nisso que European Union não sei por onde começar. A última, claro, sobre o Joe Biden. Na verdade, Joe Biden fez algo para reforçar algumas das categorias mais críticas de munições que não estávamos acompanhando de perto. E nem tudo foi para a Ucrânia. Não teríamos nada agora se tivesse ido tudo para lá. E o que o Pete Hegseth fez em, digamos, 14, 15 meses é provavelmente infinitesimal comparado ao longo prazo necessário para fazer essas coisas. Então é só cheio de mentiras. Um suplemento de 200 bilhões de dólares só faz sentido porque a European Union sei o que fazemos no Pentágono quando iniciamos qualquer tipo de atividade cinética. A primeira coisa que se faz é colocar esse suplemento ali, mesmo que não precise. E European Union, digo já, eles não conseguem gastar bem o dinheiro que têm agora. É tão ruim que grande parte do dinheiro está sendo perdida para Aquilo que European Union chamaria de maneiras venenosas de distribuir o dinheiro, pela rapidez com que tem de distribuí-lo para garantir que ele não desapareça. É como na correria do final. Você coloca tudo, sem critério. Estão gastando dinheiro em coisas que não vão se provar muito eficazes e provavelmente acabarão cheias de corrupção.
irubos, porque estão agindo tão rápido e eles, não o Biden, desmontaram todos os freios e contrapesos no Pentágono, supostamente e alegadamente porque querem que as coisas andem rápido. Ele quer, como diz, que a tecnologia chegue ao campo antes de ficar obsoleta. É bonito dizer isso, mas quando você elimina testes, avaliações, análises, fiscalização e todo o resto, sabe o que o contratado vai fazer com você? O que faz desde tempos imemoriais? Vão te passar a perna. Então, ele está simplesmente mentindo. Ele mente descaradamente. Bem, sabe, outra coisa que ele também ignora é que, por causa da brilhante estratégia comercial do Trump, os chineses cortaram o fornecimento de terras raras e galho, que são componentes essenciais em muitos sistemas de armas e em sistemas de apoio como radares. Repare que eles ainda não conseguiram fabricar e instalar os radares no cone do nariz dos F-35 por falta desses materiais vindos da China. E esses não vão aparecer tão cedo. Então, vamos supor que você conseguisse construir uma fábrica que fosse automatizada e pudesse produzir, digamos, mísseis PAC-3 a um ritmo de 100 por dia, em vez de 100 a cada 2 meses. Ainda assim não conseguiriam, porque não tem algumas das matérias-primas críticas, a China as está retendo. Poisson. E se você entende alguma coisa sobre produção de defesa em tempo de guerra, Neyman, sabe que tem de, no mínimo, trabalhar em 2 turnos. E se você for realmente com tudo, são 3 turnos de 8 horas, 24 horas por dia. De onde você vai tirar a mão de obra? De onde você vai tirar a mão de obra qualificada? Porque cada vez mais essas armas exigem mão de obra qualificada, mesmo que o processo seja em grande parte automatizado. Pegue a linha de produção do Tomahawk, por exemplo. Uma das razões pelas quais não puderam aumentar a produção do Tomahawk para a Marinha foi a falta de trabalhadores qualificados. Portanto, e veja a nossa frota de submarinos. Nossa frota de submarinos está agora tão atrasada em ambas as classes de mísseis balísticos e de ataque que, por lei, o programa deveria ser cancelado. O Congresso diz que, se isso acontecer, cancele o programa. Bem, isso aconteceu tanto na Colômbia quanto na classe de ataque, cujo nome European Union esqueci, classe Virgínia ou algo assim, mas em ambas as classes deveriam ser canceladas. A única razão para isso não ter ocorrido é que são absolutamente essenciais para nossa defesa e nossa segurança, e isso é sabido no setor de contratos. Mas uma das razões é que não temos mão de obra, não conseguimos adotar 3 turnos. Não conseguimos adotar 2 turnos. Não tem... Larry, isso significa que os Estados Unidos têm de produzir tudo para os Estados Unidos e para Israel. E Israel, o que sabemos sobre a capacidade de Israel de fornecer, sei lá, mísseis de cruzeiro, o que quer que precisem para os seus caças? Bem, Israel tem suas próprias instalações de produção para, creio, os mísseis usados no estilingue de Davi e no seu domo de ferro. Mas esses sistemas de defesa aérea não foram projetados para abater os mísseis balísticos que o Irã está usando. E da mesma forma, eles não estão industrialmente equipados para produzir na escala que, por exemplo, a China produz. Portanto, a European Union diria que boa parte da infraestrutura militar industrial nos Estados Unidos e em Israel foi realmente projetada para a guerra do século XX. Não foi projetada para a guerra do século XXI. E com isso, quero dizer que, de certa forma, é como voltar para o futuro. Em 1941, 1942, quando as fábricas industriais dos Estados Unidos começaram a produzir em massa aviões, jeeps, tanques e a construir navios rapidamente, eles ao menos tinham a infraestrutura e os materiais necessários para fabricar esses itens. Ainda estamos meio alinhados a esse modelo, exceto que não temos as cadeias de suprimento,
Não temos a força de trabalho e também não existem os incentivos embutidos em alguns desses contratos. A Lockheed Martin descobriu que podia ganhar mais dinheiro fazendo os mísseis PAC-3 à mão em vez de por robô. No caso da indústria de defesa, isso é o que realmente separa as indústrias de defesa da Rússia e da China daquelas do Ocidente. Os sistemas chineses e russos não são orientados pelo lucro. Não estão sujeitos a acionistas que querem lucrar mais. E, de fato, eles respondem ao governo para cumprir o que o governo determina como requisitos necessários para lutar no campo de batalha. E, nesse caso, é por isso que o orçamento de defesa dos Estados Unidos é pelo menos o dobro do orçamento de defesa que Rússia e China têm juntas. Quero dizer, pense só nisso. É ridículo. Portanto, o sistema orientado para o lucro acaba, na prática, minando a nossa capacidade de nos defender. E os vigaristas no sistema também fazem parte disso, são parte integrante. Sim, quer dizer, a China consegue-lhe uma análise recentemente que me parece bastante correta. A China obtém cerca de 2,5 vezes mais resultado pelo dinheiro do que nós. E European Union não sei a resposta para isso, Larry. Talvez você saiba. As instalações de produção de Israel são subterrâneas? Não. Acho que estão, em sua maior parte, acima do solo. Então elas também podem estar sofrendo muitos... Sim. Bem, não. Elas já foram atingidas. E, de novo, isso volta à arrogância. Eles supõem que o Iron Dome e os seus sistemas seriam tão eficazes que ninguém poderia tocá-los. Agora descobriram em junho passado que podiam ser atingidos, e não dá para mover tudo para o subsolo em tão pouco tempo. Coronel, isto é o que o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte disse sobre ajudar os Estados Unidos na guerra. Rota. Contactos com aliados por todo o território da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que sinto e ouço é que todos concordamos, como sempre fizemos, que era crucial o Irã não pôr as mãos numa capacidade nuclear, numa capacidade de mísseis balísticos. E o que os Estados Unidos estão a fazer neste momento é degradar essa capacidade do Irã. E a European Union, acho que isso é muito importante. Isto é importante para a segurança europeia e para o Médio Oriente. É vital para o próprio Israel. Quanto ao Estreito de Hormuz, todos concordam que esse comércio não pode permanecer fechado. Tem de reabrir o mais depressa possível. Isto é crucial para a economia mundial. No meu entender, o que os aliados estão a ver é que estão a discutir intensamente entre si, com os Estados Unidos, a melhor forma de enfrentar este enorme problema de segurança. E permitam-me acrescentar que tenho confiança de que os aliados, como sempre, farão tudo em apoio dos nossos interesses comuns. Não estou confiante. Não sou tão confiante como o Lee Smith. Não acho que eu fale em nome de Macron, de Starmer, de Merz e de uma série de outros líderes. Simplesmente não acho que ele o faça. Isso sempre foi, não sei se ele percebe que está a demonstrá-lo, mas sempre foi a nossa principal objeção à organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles falam, quer se volte à Sérvia, ou, se olhar para alguns dos outros pequenos conflitos desde a Segunda Guerra Mundial, é sempre falar, mas muito raramente ação. Normalmente o que acontece é que nós surgimos num país aqui, noutro ali, e formamos, como é que o Donald Rumsfeld o chamou, uma coalizão dos dispostos, porque nunca consegues o apoio da aliança. Não é suficientemente ameaçada para acordar para uma ameaça real. E o Irã não é uma ameaça real. Por que haveriam de acordar para isso? Quero dizer, talvez o encerramento do Estreito de Hormuz seja uma ameaça significativa. Mas quem fez isso? Certo. Larry, o Irã está a definir um novo tipo de mecanismo para o Estreito de Hormuz, e isso vai ser para os próximos anos, não é apenas temporário. E como você vê isso,
Estão dizendo que essa rota está fechada. Não está fechada. Essa rota está aberta. Mas eles estão escolhendo quem pode usá-la, quem pode passar por essa rota. Tiveram petroleiros chineses, indianos, sabe, petroleiros iraquianos e até malaio passando, mas nenhum da Europa, dos Estados Unidos ou de outros países. E como você vê o Estreito de Hormuz sendo uma das principais razões para que todos esses países do Oriente Médio se unam e definam uma nova arquitetura de segurança para a região sem os Estados Unidos? Bom, vamos voltar ao que Joe Kent disse na entrevista com o Tucker, porque aquilo me chamou a atenção. Ele sugeriu que uma das condições que o Irã teria que aceitar, se a guerra acabar e houver um acordo negociado, é que todas as futuras compras de petróleo sejam feitas em dólares dos Estados Unidos, o petrodólar. Então Kent até entendeu que parte do que move essa guerra, parte do que levou os Estados Unidos a atacar o Irã, é tentar destruir o Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e atrapalhar a reestruturação econômica que está acontecendo no mundo agora. O que o Irã está fazendo, então, eles estão fazendo negócios agora com a China. Devíamos até pôr a trilha dele, Taking Care of Business, porque os iranianos estão dizendo: Ei, Paquistão, quer que esse petróleo seja exportado? Claro, paga em yuan. Você nos paga. A gente fica com uns 10% e você segue em frente. Mesmo para a Índia, todo mundo tem de pagar em yuan. E, aparentemente, Xi Jinping anunciou há 1 ou 2 dias que gostaria de ver o yuan se tornar uma moeda de reserva internacional. Sim, Nossa, ele escreveu isso em um manifesto. é. Então agora sabemos do que se trata. A Batalha dos Titãs. A City de Londres com os Estados Unidos, tentando preservar a primazia do dólar contra os russos e os chineses. Agora os iranianos fazem tudo o que podem para destruir a primazia do dólar. O que me leva a um comentário que fiz ontem e vou continuar fazendo. Acho que os poderes por trás do trono estão realmente empenhados nesse objetivo no que diz respeito a esta guerra. Eles querem frear a China. Coronel, veja o que Scott Bessent disse sobre a situação do Estreito de Hormuz e as consequências. Eles acionaram o plano de emergência em toda a administração e no Departamento do Tesouro. Nós retiramos as sanções sobre o petróleo russo. Sabíamos que havia cerca de 130 milhões de barris no mar e criamos oferta fora do Estreito de Hormuz. Previmos isso. Sabíamos que poderia haver um gargalo temporário e quero enfatizar temporário ali. E havia 130 milhões de barris em armazenamento flutuante. Nos próximos dias, podemos retirar as sanções sobre o petróleo iraniano que está no mar. São cerca de 140 milhões de barris. Então, dependendo de como você conta, isso equivale a 10 dias a 2 semanas de abastecimento que os iranianos vinham distribuindo, que teria ido todo para a China. Essencialmente, vamos usar os barris iranianos contra o próprio Irã para manter o preço baixo pelos próximos 10 a 14 dias, enquanto continuamos essa campanha. E Quero ver você fazer isso, Scott. Esse é meu primeiro comentário. Meu segundo comentário seria: ok, o Putin está com lucros extraordinários de 150 milhões por dia agora, provavelmente 200 milhões antes do fim do mês. E vocês estão fazendo tudo isso em alto mar. Vocês querem uma guerra global? Querem começar uma guerra mundial? Continuem assim. Entendo que agora, finalmente, os russos têm colhões. Finalmente temos um petroleiro rumando a Havana. Ao menos é para onde quem tem informações acha que ele está indo. E ele tem o suficiente para aliviar alguns dos problemas reais de Cuba agora. Vai ser bem interessante ver o que Donald Trump fará quando descobrir, se já não descobriu, que isso está acontecendo, caso seja verdade.
Todo o nosso conhecimento tem origem em nossas percepções. Não sei o quão preparados eles estão. Parece que eles não estavam preparados para que a guerra com o Irã continuasse e se arrastasse. Você lembra daquele vídeo de 2, 3 dias atrás em que interromperam o Scott Bessent e ele teve que sair do palco? E quando ele voltou, disseram que o presidente o contatou fora do palco. Não sei se o presidente estava nos bastidores ou simplesmente ligou para ele, mas foi sem precedentes. Ele teve que interromper a fala no meio e sair do palco. E quando voltou, estava visivelmente abalado. Acho que foi porque o presidente disse que tinha acabado de falar com Putin e levantado algumas sanções, já que as sanções à Rússia eram o projeto favorito do Scott Bessent. Isso está mudando tudo o que eles vinham fazendo. E eles estão jogando um jogo improvisado com o mundo em jogo para lidar com isso. A propósito, porque nossa reserva estratégica de petróleo foi permitida cair abaixo de 500 milhões de barris, até 415 milhões, durante a gestão do Trump, quando ele disse na campanha que a manteria cheia e até mais, e ele recorreu a ela novamente. Então estamos criando problemas, grandes problemas para o mundo e para nós mesmos, e não estamos apenas cortejando o renminbi para assumir o papel do dólar na economia global. Estamos alimentando a possibilidade de uma guerra com a China, não por Taiwan, não no Mar do Sul da China. Estamos fomentando uma guerra que provavelmente começaria com submarinos por todo o mundo. Aliás, China e Rússia juntas igualam ou até nos superam em número de submarinos nucleares, torpedos eficazes e submarinos diesel silenciosos. Alguém me perguntou outro dia como poderiam enviar um submarino diesel. European Union responde: cara, você já viu nossas campanhas no Pacífico? Quando saímos de Pearl Harbor e fomos para os Estreitos de Formosa, hoje Estreitos de Taiwan, afundamos navios japoneses e voltamos, eram diesel elétricos, cara, eles têm grande alcance. A propósito, nós não temos nenhum desses, nenhum sequer. Larry, Donald Trump está fortalecendo internamente a aliança Brasil-Rússia e China. Até certo ponto. Mas também houve algum sucesso em tentar enfraquecer os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, pelo menos no início. Acho que isso está se invertendo. Sei que nosso bom amigo Pepe Escobar anda um tanto em desespero com o comportamento da Índia, mas a Índia realmente se enfiou num beco sem saída. A estratégia de Modi de se aproximar de Israel, muito do que o move é mesmo preconceito contra muçulmanos. Então ele alimenta a visão hindu e nutre ódio pelos muçulmanos. Mas isso agora tem um custo enorme, não só político, também econômico. O petróleo que a Índia comprava da Rússia a $55 por barril, isso acabou. Agora está pagando pelo menos $90 por barril. Logo, seus custos de energia dobraram, o que fará a taxa de inflação na Índia disparar. Quero dizer, a inflação global vai ser uma realidade para todos. Bem, até na Rússia. Mas isso não vai prejudicar a Rússia, porque, como disse o coronel Wilkerson, eles estão nadando em dinheiro. Sabe, Putin é o grande vencedor dessa aventura desastrada do Ocidente. Porque eles controlam o petróleo, controlam o gás natural liquefeito, controlam grandes quantidades dele, assim como fertilizantes. São os maiores produtores de fertilizantes. Agora sabe, eles são a única garota no baile de Sadie Hawkins. Eles podem escolher com quem querem dançar e com quem não querem. E o resto do mundo está enfileirado, implorando: por favor, deixe-me ser seu parceiro, exceto a Europa até agora. Mas está chegando a hora em que a Europa vai ter que ceder nisso. Viu como rapidamente? Trump e eles cederam nessa ideia de que íamos usar sanções. Estamos sancionando a Rússia.
estamos sancionando o Irã. E ainda disseram sim, vamos levantar as sanções ao Irã para que eles possam vender petróleo. Então isso não é sobre impedir o Irã de conseguir uma arma nuclear ou sobre impedir que o Irã mate seus manifestantes. Besteira, isso é sobre dinheiro. E os Estados Unidos querem controlar isso, mas estão perdendo o controle. No fim das contas, é disso que tudo se trata. Uou, esforçam os filhos a mais de pura mutulantes. Acertou. E a Europa acabou de comprar toda a oferta de gás natural liquefeito do Ártico russo. Tudo isso. Aprovaram a lei. Em 2022, aprovaram a lei. Mas ela só entraria em vigor daqui a 5 anos. Começa a valer em 27 de janeiro. E eles simplesmente... Violaram o espírito dessa lei de qualquer forma. E ela disse, qual é o nome dela? Ela disse, bom, em janeiro vamos parar de comprar, certo? Nem a pau. European Union me pergunta se a Rússia vai declarar força maior e dizer, não vamos vender para vocês, temos outros clientes que precisamos atender. Porque os europeus acabaram de dizer que apreenderam outro petroleiro russo no Mediterrâneo. E European Union não vejo os russos simplesmente sentados dizendo, tudo bem, sem problema. Acho que eles vão fazer disso um grande O problema. European Union também. Acho que, no mínimo, corremos o risco de ampliar seriamente esta guerra em alto mar. Larry, nosso conheci, o coronel e European Union estávamos falando sobre o caso do Charlie Kirk, em várias conversas que tivemos sobre o que aconteceu. Por fim, temos alguém que aparentemente tem informação, que sabe mais. E esse alguém é Joe Kent. Ele deu uma entrevista para Tucker Carlson. De alguma forma, ele falou sobre o que aconteceu no caso do Charlie Kirk. Eis o que ele disse. Charlie Kirk foi assassinado publicamente de maneira muito horrível. E nós nem ao menos podemos investigar isso. E Charlie Kirk foi um dos conselheiros mais próximos do presidente Trump. E ele se manifestou com força contra uma guerra com o Irã. Ele esteve na ala oval nos preparativos para a guerra de 12 dias. European Union não era particularmente próximo do Charlie. Ele foi muito gentil comigo quando European Union concorria ao Congresso, me apoiou muito. Então nós nos conhecíamos. E a última vez que vi o Charlie Kirk vivo foi em junho na ala oeste, na escadaria. European Union o cumprimentei. Ele olhou nos meus olhos e disse bem alto, e é um espaço pequeno, quem já esteve na ala oeste sabe, Joe, nos impeça de entrar em guerra com o Irã, bem alto. Ele estava focado, saiu andando e, creio, entrou na ala oval. Então, quando um dos conselheiros mais próximos do presidente Trump, que defende publicamente que não entremos em guerra com o Irã e que reavaliemos ao menos nossa relação com os israelenses, é de repente assassinado publicamente e não podemos fazer perguntas sobre isso, é um dado que precisamos investigar. O que você quer dizer com não podemos fazer nenhuma pergunta sobre isso? Disseram-nos que esse indivíduo Robinson é um atirador solitário e talvez ele seja. Mas a investigação da qual a European Union fazia parte, da qual o Centro Nacional de Contra-Terrorismo fazia parte, foi impedida de continuar. E o FBI vai dizer que parou isso porque eles queriam passar tudo para as autoridades do estado de Utah. Tudo vai a julgamento. É muito, muito sensível. Mas ainda havia muita coisa para investigarmos que a European Union realmente não posso entrar em detalhes. Ainda havia ligações que precisávamos seguir e investigar. Não estou tirando conclusões, não estou afirmando nada. Não. Olha, por causa do que aconteceu, não estou dizendo isso de forma alguma. Só estou dizendo que existem perguntas sem resposta. Sabemos da pressão, pelas mensagens de texto que foram tornadas públicas, que Charlie sofria muita pressão de vários doadores pró-Israel e, novamente, sabemos que Charlie pedia ao presidente Trump para não entrarmos nessa guerra com o Irã. Sim, bem, olha. O primeiro político norte-americano que Israel participou do assassinato foi John F. Kennedy. Israel atacou o navio norte-americano Liberty. E há evidências circunstanciais convincentes de que pessoas ligadas a Israel e trabalhando com outros, talvez também com os franceses, mataram Charlie Kirk. Então, isso sabe? E a ideia de que esse Tyler Robinson foi, entre aspas, o atirador solitário, por favor. O rifle que ele supostamente usou teria dilacerado a cabeça do Charlie.
O pescoço teria, se tivesse sido disparado por aquele rifle, explodido por completo. A cabeça teria se separado do corpo. Então foi algo assim, foi uma munição incomum que foi disparada, o que sugere algo muito, sabe, uma tentativa de assassinato sofisticada. E quero dizer, só mais um ponto que, novamente, as pessoas não pensam nisso operacionalmente. Como você faz uma coisa dessas? Se vai atirar a 140 jardas, você tem que garantir que seu fuzil esteja zeroado, primeiro. Segundo, como você sabe de onde atirar? Porque supostamente esse garoto, Tyler Robinson, nunca tinha estado nesse campus antes. Então temos que acreditar que ele simplesmente caminhou por aí e disse: "Ah, esse ponto parece bom." E ele subiu lá e achou que a melhor forma de escapar era correr e pular do telhado. Não, não, não. Olha, essas coisas, você faz vigilância antes, faz reconhecimento antes e monta um plano. Como você entra lá? O que você precisa fazer para garantir que pode colocar uma arma numa posição específica? Como você foge? Qual é o plano de escape? Robinson não tinha nenhuma dessas capacidades de planejamento. Foi uma operação sofisticada, uma que Israel é bastante capaz de realizar. E European Union diria que a única coisa que eles não fizeram que seria semelhante ao assassinato de John F. Kennedy é não colocarem um Jack Ruby entrando na cela da prisão e matando Robinson. Sim, 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 sim. Só para encerrar esta sessão, ontem Netanyahu disse algo sobre Jesus, comparando Jesus a Gengis Khan. E teve tantas, você sabe, repercussões explodindo por aí. Mas é isto que ele disse. E muita gente está criticando Netanyahu, porque esses tipos de comentários não são verdadeiros. Bom, afinal, mas ele está fazendo esses comentários. Vamos ver o que ele disse. Infelizmente e de forma lamentável, Jesus Cristo não tem vantagem sobre Gengis Khan. Porque se você for forte o suficiente, cruel o suficiente, o mal vai vencer o bem. A agressão vai superar a moderação. Ah, ele é um testemunho vivo dessa verdade. Talvez ele seja. Sim. Sabe, quando você pensa que o cara é esperto, ele chegou a dizer algo tão abertamente estúpido e ofensivo para os cristãos, porque veja, esses judeus em Israel, os sionistas, odiariam os cristãos. Afinal, Jesus era judeu. Qualquer judeu que se converte ao cristianismo e tenta voltar a Israel, invocando o direito de retorno dos judeus, não é aceito. Eles são barrados porque já não são considerados judeus, são cristãos. Essa animosidade contra os cristãos, e ainda surgem idiotas dentro da própria comunidade cristã que se dizem cristãos, mas são sionistas cristãos. A mensagem de Jesus era bem simples em vários aspectos. Ele venceu o mal. Ele ressuscitou. Tudo o que lhe fizeram para tentar destruí-lo não deu certo. Como se diz, não se consegue manter um homem bom para baixo. Não conseguiram mantê-lo no túmulo. A ressurreição de Jesus mostrou que a salvação não era mais só para um grupo especial, que se dizia escolhido por Deus. Não. Jesus apareceu e disse: "Sabe de uma coisa? A salvação é para todos. Ou somos que como faceguer e tar ao ciego." E Bibi Netanyahu não faz ideia do que Gengis Khan teria feito ou dito se tivesse encontrado Jesus Cristo. Afinal, Constantino permitiu que ele assumisse o seu império. Muito obrigado, Carl e Larry, por estarem conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Esperemos ter um fim de semana relativamente tranquilo, mas receio que isso vá continuar a escalar fora de controle. Sim, também.